Nós vamos começar pelo banco de dados mais acessível do mundo, que são as planilhas. E nesse caso vai ser o Google Sheets, ou seja, o Google Planilhas. Ele sim é a forma de banco de dados a melhor? Não. Mas ele é a mais imediata, mais simples, para a gente poder fazer validações e até para poder usar em automações mais simples, que não exijam tantos dados e muitas complicações. Então, a gente vai aqui para a tela do computador para poder estar utilizando o Google Sheets na prática como um banco de dados. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele para você. Com a tela do nosso computador aberta, você vai simplesmente vir aqui no Google, olha, e digitar Google Planilhas e clicar em Enter. Vai ser o primeiro resultado. Você já clica aqui no primeiro resultado, você já vai cair de cara numa planilha. Tá, legal. Mas como que todos os programas reconhecem uma planilha como banco de dados? Como é que funciona essa dinâmica? Quando a gente utiliza uma planilha como banco de dados, a própria planilha é o próprio banco de dados inteiro em si. Aqui as abas aqui embaixo, elas são as tabelas dentro desse banco de dados. Então aqui, olha, se eu criar a tabela 2, tabela 3, página 2, página 3, são as tabelas. Ou seja, uma tabela 1, tabela 2, tabela 3, ou posso nomear a tabela. Tabela, sei lá, tab 1. Tab 1, é a tabela 1. E assim vai. Aqui são as tabelas. As colunas, eles enxergam como os campos dentro desse banco de dados. Então, cada coluna é um campo dentro do banco de dados. E as linhas, ele enxerga como registro, novos registros dentro desse banco de dados. Então, cada vez vai sendo registrado mais coisas aqui. Eu vou abrir uma planilha que já tem bastante informações para poder ficar mais fácil essa nossa comparação aqui. Deixa eu abrir aqui a planilha. Vamos voltar para cá. Clicar aqui. Essa aqui, ó. E vamos abrir aqui dados. Tá vendo aqui, olha, uma planilha preenchida. Então a gente tem aqui um banco de dados alimentado. A gente tem aqui a nossa tabela que é escrito dados, underline decore lá. E aqui a gente tem aqui os nossos campos, coluna A, B, C e tudo mais. O que define o valor dos nossos campos? São a primeira coluna. A primeira coluna sempre vai definir o valor dos nossos campos. É como se fosse o nosso cabeçalho do nosso banco de dados. Então aqui, olha, o nosso banco de dados ele tem aqui campanhas, conjuntos, anúncios, data, objetivo. Tudo isso aqui são os campos. E logo em seguida a gente tem o quê? Os registros. Aqui, ó, decore lá, aqui, ó. Tem aqui inauguração e tal, dia de 27, 25 e tudo mais. Tudo isso aqui são novos registros, cada um separado. E a gente vai tendo mais outros registros conforme vai descendo aqui as informações, até que uma hora acaba. Então, basicamente, é assim que funciona o banco de dados através do Google Sheets. Ele traz novos registros, a cada vez vai trazer novos registros, vai sendo registrado aqui uma nova linha. Então, vamos supor que acabou de ter um novo registro ali. Ele vai pegar aqui e vai, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai adicionar uma nova linha aqui e a gente vai estar vendo essa nova linha aqui no nosso banco de dados, vamos dizer assim. É interessante utilizar o Google Sheets como banco de dados? Então, o Google Sheets ele serve como banco de dados básico, vamos dizer assim, até porque ele não tem assim, a capacidade de ser um banco de dados relacional. Você vai entender isso quando a gente for falar de SQL, a gente não vai começar a falar sobre isso agora, porque é uma coisa um pouco mais avançada, então a gente vai tratar ela um pouco mais à frente, quando você já estiver um pouquinho mais acostumado na parte de automação. Mas ela sim vai servir para coisas mais básicas que a gente queira fazer. Então, automações mais simples, onde você só precisa consultar aquela informação padrão de planilha, a gente vai conseguir trabalhar muito bem com essas planilhas sim. E também porque a gente não trabalha com informações com larga escala de dados. Quando você for trabalhar com muitos dados, você vai precisar substituir a planilha do Google Sheet, porque ela não vai servir para isso, vai dar muito travamento, o desempenho vai ser baixo. E quando tiver, por exemplo, duas automações querendo fazer uma requisição ao mesmo tempo, pode dar problema, é bem provável que dê problema. Então, se você tiver apenas uma automação rodando, se os dados que você for buscar ou adicionar dentro dessa planilha forem dados simples, tranquilos de trabalhar de boa, e também, no caso,
se você não for trabalhar nenhum tipo de campo relacional, que eu vou explicar depois, mais pra frente, o que se trata isso, do tal do SQL. Então, nessas 3 circunstâncias aqui, se for para automações mais básicas, uma prototipagem de uma automação, tudo isso ele vai servir muito bem e até um pouco mais. O Google Sheets ele sim entrega uma qualidade muito boa, mas claro, não está nem perto de bancos de dados de verdade. Então, esse aqui no caso é a minha recomendação para quem vai usar o Google Sheets como banco de dados. E também, no caso, na próxima aula a gente vai estar tratando o que eu realmente recomendaria para você poder estar usando como banco de dados, ainda em formato de planilhas, de tabelas, mas que realmente é um banco de dados original. Então vamos para a nossa próxima aula.